Olá, tudo bem com você? Gente, parei agora aqui para gravar o vídeo, o nosso terceiro devocional, e tem muito barulho na volta. Então, assim, talvez vai escutar uns gritinhos, mãe é a Maria Eduarda que tá no berço dela, na soneca depois do almoço, e ela tá lá conversando com as bonecas dela, daqui um pouquinho ela dorme. Mas por enquanto ela tá mãe, mamãe, neném. Gente, eu tô também com uma construção aqui na frente da minha casa e também tem muito barulho de máquinas. Isso vai até 5, 6 horas da tarde. Eu vou ter que gravar assim mesmo, talvez você veja esses barulhos do fundo, né? Mas não tem problema. O que importa é que nós vamos aqui mais um dia, o nosso terceiro dia, falar da palavra de Deus e eu tenho certeza que vai ser bênção novamente. Então, fica comigo até o final desse vídeo. A dica de hoje do devocional é: tenha um caderno de devocional. Eu já perdi as contas de quantos cadernos, quantas agendas eu já tive. Cada ano eu procuro ter um novo. E eu gosto muito de anotar os devocionais, de frisar coisas importantes que o Senhor falou comigo. Porque de tempos em tempos eu volto ali naquele caderno, principalmente às vezes assim, final de ano. Eu gosto de voltar e ver no decorrer do ano as palavras que o Senhor falou comigo. Isso é importante. Tenha um caderno de devocional seu separado e cada devocional seu anote o versículo, anote o princípio que Deus falou com você, anote o contexto. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse ano eu escolhi um caderno assim, esses de desenho, sabe? Esses que é folha branca. Então, esse é o meu caderno de devocional. E assim, eu gosto de cores, me chama atenção, né? Eu preciso destacar, eu preciso desenhar. Então, eu faço um monte de coisa, eu faço flechas, eu faço cores, é muito colorido. Então, eu sempre procuro pôr primeiro o versículo, né? Um ou mais. E aí eu trago um pouquinho de contexto e eu trago o princípio e desenho algo ali que, né, eu escrevo nos dois lados. Esse é o meu caderno de devocional. Às vezes, depende do dia. Às vezes eu pinto, às vezes eu não pinto. Às vezes eu só escrevo, às vezes escrevo um pouquinho. Às vezes escrevo um pouquinho. Mas o importante é nós perseverarmos no nosso devocional diário. E aí eu vou. Então eu queria mostrar para vocês, esse é o meu. Você pode ter uma agenda, um caderno normal, pequeno, grande. Como eu disse, esse ano eu resolvi fazer assim, desse jeito assim de caderno de desenho, né? Que é a folha em branca. E aí aqui eu comecei agora os devocionais que eu estou fazendo 30 dias, né, com vocês, ó. Devocional número 1, o devocional número 2 e aqui o de hoje, o devocional número 3. Então é isso, a dica de hoje é essa: tenha um caderno de devocional seu. O devocional de hoje está no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho esse versículo muito importante, por conta da interpretação dele. Eu já vi em alguns momentos, algumas pregações sobre esse versículo e totalmente distorcida do que a palavra de Deus está dizendo. Eu acho que no meu primeiro devocional eu falei sobre nós entendermos o contexto, né? Precisamos entender o contexto do que a Bíblia está falando ali antes de interpretar. Então, se você tem uma boa observação, um bom contexto ali, boas informações, você também terá uma boa interpretação. E esse versículo de Mateus 6,33, eu até acho ele, de certa forma, sério, e você vai entender por quê. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Imagina pegar esse versículo isoladamente e pregar, trazer algo sobre ele, somente ele.
Imagina o que as pessoas vão pensar. Todas as coisas me é acrescentada quando eu estou diante de Deus, quando eu busco o seu reino. E agora passou um caminhão de música, viu só? Mas vamos em frente. Onde que está o perigo que eu estou dizendo desse versículo? É que se nós não entendermos esta passagem, nós podemos simplesmente pôr Deus na parede, pressionar Deus na parede. Não, está escrito aqui, eu estou buscando o seu reino, então o Senhor precisa me dar todas as coisas, precisa acrescentar todas as coisas. E todas as coisas é muitas coisas, não é mesmo? Todas as coisas é muita coisa na minha cabeça e talvez coisas diferentes na sua cabeça. Precisamos entender isso. Só que, volto a dizer, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente interpreta de uma forma não isolada, não fragmentada, mas sim de uma forma completa, isso nos ajuda a entender, né? Entender mais o que o Senhor está querendo falar no nosso coração. Eu não posso cobrar de Deus algo que Ele nunca me prometeu. E Ele não está me prometendo aqui todas as coisas. Ele está me prometendo algo específico aqui. Se nós voltarmos, lembra que eu falei sobre ler, né? Ó, as dicas que eu vou dando. Por isso que é importante você ver o vídeo até o final. É importante nós lermos antes, né? Então, o Senhor hoje trouxe no meu pensamento o Mateus 6,33. Mas o que tá falando antes, né? E a gente pode ver aqui que esse capítulo, não todo ele, né, uma parte, porque ele fala de muitas coisas, mas antes ali, um pouquinho antes, se você ler antes do 25, a partir do 25, ele vai falar sobre as ansiedades da vida, né, sobre não andar ansioso. E aqui o Senhor fala sobre não andar ansioso no que comer, beber e vestir. E ele vem falando, né, sobre as aves do céu, que não colhem nem ajuntam em seus celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E ele vem falando, né, por que andais ansiosos, né, quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E portanto não vos inquieteis, que beberemos, ou que comeremos, ou com que nos vestiremos, né? Daí no 32 o Senhor fala, porque os gentios, a palavra de Deus fala, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Aí nós vamos para o 33, buscai, pois, que é um complemento, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais as coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. Vocês viram? Tô passando aqui rapidamente, né? Que é o que eu também firmei hoje no meu coração, porque muitas vezes estamos com o nosso coração cheio de desejos, cheios de vontades, e nós almejamos coisas, né? Lugares, ir a lugares. E às vezes não é isso que Deus tem para nós. Às vezes não é isso que Deus quer para nós. Ou não é naquele momento, né? Deus sabe do que eu e você precisamos. Então, nós não podemos andar, a questão aqui é andar ansiosos, que eu quero falar sobre, hoje o devocional é sobre ansiedade, né? E hoje pela manhã, eu e meu marido, eu compartilhei meu devocional com ele e a gente vinha falando, e ele trouxe algo que ele tem estudado, né? E ele falou sobre que ansiedade não existe. A questão é que não é a ansiedade, é o medo, sabe? Quando eu me sinto ansioso, eu estou com medo de algo, eu estou preocupado em algo, entende? Então, assim, e a Bíblia fala, né, sobre lançar fora o medo. Então, você não tem crise de ansiedade, você tem crise de medo.
por talvez alguma coisa nova que você vai passar, por talvez alguma decisão que você precisa tomar, medo por uma insegurança de algo. Então você tem medo. E a palavra de Deus, eu volto a dizer, ela diz que o medo não vem de Deus. Deus não é um Deus que nos coloca medo, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso. Mas nós não devemos temer. Se eu e você, nós estamos diante de Deus, nós buscamos o seu reino, essas coisas é uma promessa dele, não vai nos faltar. Uma vida em missão, eu tive muitas experiências relacionadas a isso. Em começar o dia, eu estar em certo lugar e não saber se vou ter o que comer, e eu comi. Estar frio e eu não saber se eu vou ter o que me agasalhar, e eu me agasalhei. O Senhor proveu. Eu queria te encorajar a lê-lo. Lê do verso 25 ao 34. Né? O Senhor vai ministrar mais ainda no teu coração. E eu trouxe aqui para você também, para nós, o significado profundo de ansiedade, né? Diz assim: grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente. Então, não é nada bom, né? Estarmos ansiosos, não é nada bom estarmos com medo, não é nada bom estarmos preocupados. Isso também nos leva a pensar em outra coisa. Quando eu estou assim, é como se eu dissesse para Deus que eu não confio nele. Eu não confio nele pelo momento que eu estou passando, pelo momento que eu preciso. Eu não sei o momento que você está passando agora, eu não sei a sua situação, eu não sei o que está passando pela sua cabeça. Mas uma coisa eu sei, que quando nós deixamos o medo entrar, nós estamos nos afastando de Deus. Quando nós vamos dormir ou passamos o dia inteiro preocupados em algo, nós estamos automaticamente dizendo para Deus: eu não confio em Ti. Eu não confio que o Senhor pode resolver essa minha situação. Eu não confio que o Senhor é um Deus do impossível. Porque quando nós estamos diante de um problema, aquilo para nós parece ser impossível ser resolvido. Mas Deus é sim um Deus do impossível. Lembrando que, mais uma vez eu falo, nós não podemos pôr Deus contra a parede, pressioná-lo a fazer o que nós queremos. Deus é Deus. E Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo. E Ele continua sendo aquele que sabe o momento certo de realizar algo ou até mesmo não realizar, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Lança fora todo o medo, toda a preocupação. Não deixe isso atingir a sua vida, não deixe isso acabar com a sua alegria. Coloque diante de Deus a sua situação, a sua preocupação, o seu medo, e você vai ver com o tempo o Senhor resolvendo todas as coisas. Muito obrigada, você que está até aqui. Se você chegou até aqui é porque esse assunto te interessou, e eu quero que você deixe aqui nos comentários se você está passando alguma situação, alguma coisa preocupante. Eu quero orar pela sua vida, estarei orando pela sua vida. Então deixa aqui teu nome, alguma coisa, ore por mim, algo do tipo assim, ou escreve algo que você entendeu também enquanto estava vendo esse vídeo aqui, tá bom? E não esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? É isso, nosso devocional de hoje. Não andeis ansiosos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E se Deus quiser nos dá, me dá, te dá, além do beber, comer e vestir, Ele vai dar. Nós só precisamos buscá-lo, servi-lo, estar diante dele, e no momento certo Ele vai nos dar. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Beijo. Tchau.